Você está vendo aí, então, o ministro Luiz Eduardo Ramos, que segue ali ao lado do presidente na Secretaria-Geral da Presidência, um cargo de perfil mais discreto, assessoramento direto, se despedindo aí da Casa Civil. O presidente, nos últimos dias, tem falado sobre ele de maneira mais honesta do que, quer dizer, bem ao estilo Bolsonaro, né? Dizendo que faltava a Ramos jeito para lidar com a política. Ramos, como militar, lida bem com os militares, mas não tinha ali traquejo para lidar com a política. Agora a gente ouve ele, quem está chegando, Ciro Nogueira. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente do Conselho Pátria Voluntária, vice-presidente Hamilton Mourão, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, na pessoa que eu saudo, todos os senadores e senadoras, meus companheiros e companheiras, deputado, meu querido amigo e irmão Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, aqui eu saudo, aqui, também sair um pouquinho do protocolo, meu amigo Benedito Lira, que eu saudo a todos os deputados e deputadas, os ministros de Estado, Paulo Guedes, da Economia, Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno, Flávia Arruda, na pessoa que eu cumprimento os demais colegas ministras e ministros, General Laerte Santos, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, aos governadores Gladys Cameli, Wilson Lima, Ronaldo Caiado, Ibanez Rocha, senador Eduardo Gomes, líderes, e o senador Fernando Bezerra, líderes no Senado e no Congresso Nacional, deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, almirante de esquadra Petrônio, chefe de operações conjunto do Ministério da Defesa, tenente brigadeiro do ar Marcelo Damasceno, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, minha família tão amada, profissionais de imprensa, senhoras e senhores senadores. Teria sido mais fácil, sim, não enfrentar este desafio nesse momento de tamanhas dificuldades, de tanta radicalização, de tantas críticas. Teria sido mais fácil, meu querido Eduardo. Teria sido mais fácil, senhor presidente, me acovardar com um pretexto qualquer, ao receber o cativante e honroso convite de Vossa Excelência para integrar o governo em um momento que tudo está difícil. Em um momento que o mundo está difícil, a economia está difícil, as pessoas estão difíceis, a realidade está difícil, o nosso país, amado Brasil, está difícil, a política está difícil, em que o difícil parece ser o novo normal. Teria sido mais fácil, senhor presidente, continuar exercendo as minhas funções de senador da República pelo meu amado Estado do Piauí, sabendo que sempre poderia contar com a lealdade e prestígio que Vossa Excelência nunca me faltou para levar benefícios para os piauienses e assim realizar um mandato produtivo como senador pelo meu país. Tudo isso teria sido mais fácil, senhor presidente, mas não teria sido mais certo. Com certeza não. E essa é a grande questão da vida pública. Não se trata de uma escolha entre o mais fácil e o mais difícil, mas entre fazer o mais certo, entre o certo e o errado. Eu tive a honra de aceitar o convite de Vossa Excelência para assumir a chefia da Casa Civil da Presidência da República nesses momentos incertos em que o nosso país vive, porque isto é o mais certo. Porque com a minha presença, me somando a essa valorosa equipe de ministros e ministras, nós vamos ajudar o Brasil a dar sinais certos para onde estamos indo. O primeiro deles, senhor presidente, e não tenham dúvida, a democracia é líquida e certa. Difícil por natureza, mas é a coisa certa. E é por ela que eu estou aqui.
E é por ela que todos nós estamos aqui. É por ela, presidente, por ela que o senhor está aqui, para cuidarmos dela, para zelarmos por ela, para aprofundarmos na diversidade, nas diferenças, a nossa realidade democrática. Minhas amigas, meus amigos, este momento representa um ponto de inflexão importante e digno de destaque. A travessia do seu governo, senhor presidente, durante a maior pandemia da história da humanidade, produziu ondas e abalos gigantescos. E graças ao maior programa assistencial da história do Brasil, os brasileiros não ficaram à deriva. A vacinação, ministro Queiroga, avança. E em breve nós teremos todo o nosso país imunizado, com a economia pronta para crescer. Estamos cruzando o cabo das tormentas políticas, das tormentas sociais, econômicas e institucionais. Vossa Excelência, presidente, é o nosso timoneiro. E eu serei aquele ajudante que estará constantemente ao seu lado, avisando dos perigos no percurso, tentando ajudar a enxergar no meio da névoa, meu querido Davi, querendo sempre auxiliá-lo a encontrar o rumo certo. Temos agora, até o final do atual governo, um período que conduzirá às eleições de 22. E é nosso dever preparar o país para chegar às eleições da forma certa, com a economia no prumo certo, com a política ajustada da maneira certa, com a vacinação, volto a ressaltar, garantida e certa para todos os brasileiros, com um programa de assistência social certo para que os brasileiros não vivam momentos incertos. E principalmente, meu querido amigo Paulo Guedes, com os indicadores econômicos cada vez mais mostrando que o Brasil está no rumo certo. Presidente, nós todos sabemos o quanto é difícil, mas eu tenho certeza, presidente, que sob a sua liderança nós vamos fazer o que é certo, pois muito do que já está sendo feito é o certo, e no momento certo haverá uma compreensão cada vez mais correta por parte dos brasileiros de tudo que o governo de certo está fazendo atualmente. E o que é certo, senhor presidente, pode não ser o mais fácil, pode não ser o do aplauso momentâneo. O que é certo pode não ser o mais popular circunstancialmente. O que é certo pode ser muitas vezes criticado e pode ser incompreendido, meu querido Hugo. O que é certo, senhor presidente, pode ser muitas vezes atacado. O que é certo pode ser vítima de todo tipo de injustiça e preconceito. O que é certo pode sofrer todo tipo de dificuldade. Mas ao final, senhor presidente, a história sempre vai mostrar que o que é certo sempre será o certo. O certo será reconhecido, o certo será aclamado, o certo será respeitado no momento certo. E é com essa certeza, senhor presidente, que eu assumo essa difícil missão no lugar certo para cumprir o meu dever com o meu país. Senhor presidente, não existe vocabulário de esquerda e outro de direita. Existe sim o Brasil e seus problemas que temos que enfrentar. Fome e miséria. Não tenho vergonha de falar essas palavras. Temos vergonha de que elas continuem existindo e que tenham se ampliado já da crise econômica que o senhor herdou, iniciada em meados da década passada. E a resposta do seu governo não foram palavras, foram quase 10 anos de Bolsa Família em auxílio assistencial em um único ano. Em um único ano. Para que a fome e a miséria não exterminassem parte dos brasileiros que mais precisavam. Não temos vergonha de falar em desigualdade social. Temos vergonha é que, apesar dos que nos antecederam, ela continue existindo. E por isso que o governo de Vossa Excelência lançará um ambicioso e amplo programa social com valores ainda mais altos nos seus benefícios. Emprego. Isso faz parte, sim, senhor presidente, do nosso vocabulário. Apesar de todas as dificuldades que o seu governo enfrentou e enfrenta,
com as reformas agora e com a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência, vamos acelerar a geração de empregos no nosso país. Vamos acelerar a economia. Seu governo não é e não pode ser de palavras, senhor presidente. Seu governo não é e não pode ser apenas de palanque. Seu governo é de ações, e ações que serão julgadas no momento certo. Não posso deixar de ressaltar, meus queridos amigos e amigas, o simbolismo da escolha do meu nome, por conta da minha origem, que eu muito me orgulho, para ocupar a função talvez mais delicada e exposta que um político possa exercer sem ser votado, o de chefe da Casa Civil. Vossa Excelência trouxe para cá um nordestino, e não apenas um nordestino historicamente esquecido, mas sempre guerreiro e altivo, meu amado estado do Piauí. Minha origem, senhor presidente, é de Pedro II, cidade que guardo as minhas raízes e que aqui, quando a copa da minha trajetória política alcança as altitudes do Planalto, mais do que nunca, eu tenho que olhar e me orgulhar, olhando sempre para as minhas raízes. Sua escolha, senhor presidente, homenageia todos nós nordestinos, homenageia, lógico, todos os piauienses em particular. Podemos dizer que Vossa Excelência trouxe para o coração do seu governo um nordestino, para compartilhar com ele uma parte significativa das importantes decisões que o senhor tem de tomar. O Nordeste está no núcleo do poder, presidente, por sua decisão. Enquanto nordestino, quero agradecer em nome de todos os meus irmãos e irmãs da minha região por esta grande demonstração de confiança no povo do Nordeste. Senhor presidente, sabemos que a política muitas vezes provoca choques, tremores e abalos. E se me permite a comparação, tanto fora dos protocolos, eu gostaria que toda vez que Vossa Excelência me visse, lembrasse de um amortecedor. Acho que é assim que o povo do meu país, vocês, companheiros, eu espero que me vejam, porque assim eu vou ser mais útil ao meu país, ao Brasil, ao governo de Vossa Excelência, à política, às instituições, nesse momento de tantas trepidações. Eu quero contribuir tal aquele equipamento que pode estabilizar, diminuir as tensões, ajudar para que essa viagem seja mais serena, estável e confortável para todos. O meu nome, senhor presidente, é temperança. O meu sobrenome tem que ser equilíbrio. Não posso deixar, senhor presidente, já estou finalizando, de invocar, por fim, a maior figura histórica do meu estado, com quem tenho laços de família, o arquiteto da democracia, Petrônio Portela, tio-avô das minhas amadas filhas, fonte de inspiração para todos e para mim. Sempre senti a presença próxima do seu exemplo marcante. Lembre-me, senhor presidente, do que ele dizia: em mim, graças a Deus, existe um fator que considero fundamental para um político: a coragem. Coragem de resistir a tudo. Coragem que vence todas as condições que normalmente levariam qualquer um ao desespero. Que a coragem e sabedoria de Petrônio me guiem e me iluminem. Petrônio, aliás, sempre foi um sinônimo de conciliação e da democracia, mesmo nos momentos mais incertos. Petrônio ficou a favor do presidente João Goulart, mas amigo do presidente Castelo Branco, muito amigo, não foi excluído e entrou para a Arena, onde se tornou parceiro de Geisel e como presidente do Senado, e de Figueiredo na transição da democracia. Senhor presidente, o sábio Petrônio nos deixou uma lição de que não há problema de mudar de opinião. Mudar de opinião não é contradição, meus queridos amigos e amigas, desde que seja para melhor. Desde que seja para melhor. Conte, senhor presidente, conte sempre com este amortecedor para um ambiente por muitas vezes agitado dos nossos tempos. Tenha nele, neste seu leal servidor, alguém sempre comprometido com a pacificação, a estabilização e a unidade. Tenho certeza, tenho toda a certeza do mundo,
que o nosso Brasil, nosso amado Brasil, inevitavelmente está predestinado a cumprir a profecia de ser um país onde o certo sempre irá vencer o difícil. E é com esse espírito, senhor presidente, que eu venho me somar ao governo de Vossa Excelência. Deus abençoe a todos, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e viva o povo brasileiro! O filho do presidente Jair Bolsonaro, que é político, Eduardo Bolsonaro, está lá, Flávio Bolsonaro também apareceu ali de costas, a gente ouviu esse discurso. Veja que Ciro Nogueira fez questão de pontuar uma mudança aí de posicionamento, seja quando diz que o presidente terá de vê-lo ou deseja que o presidente o veja sempre como um amortecedor nos choques que são naturais da política, seja quando diz ali que a chegada dele sinaliza diversas coisas, entre elas que, abre aspas, a democracia é líquida e certa. Para os ouvidos do ministro Paulo Guedes, foi feita de público a promessa de um programa social mais amplo, mais ambicioso e de valor mais alto que o Bolsa Família. A gente contou para vocês e o próprio presidente admitiu publicamente, R$400 é o que quer. Foi assinado agora o termo de posse oficialmente. Vamos ver se o presidente Jair Bolsonaro, que está de máscara, está aí, se posiciona para falar. O presidente Jair Messias Bolsonaro, vamos ver como reage, ouvindo agora então o presidente que muda o coração de seu governo.